Olá, seja bem-vindo mais uma vez a essa série, O Cientista Espiritual, o André Luiz. Estou pegando trabalhos que o André Luiz, através da psicografia com Chico Xavier, ele deixou uma série de livros e cada livro desse tem um mundo imenso de informações científicas que o André Luiz traz e que ainda não é discutido no nosso meio acadêmico. E eu estou trazendo algumas colocações dele que traz. Esse eu estou ainda vendo o Alienado Mentais, nessa lição 160, que eu vou ter Alienados Mentais número 2, porque eu vou falar muito ainda dessa, porque ele faz bastante trabalho sobre essa parte mental. E ele, nesse Alienado Mentais, eu estou dizendo o seguinte: o André Luiz, o orientador dele, que está organizando o livro, o livro com ele, um dos livros com ele, leva ele para entender esse assunto. E levou logo o início no Hospital de Psiquiatria aqui da crosta terrestre, para que ele pudesse analisar e ver essas patologias, principalmente as psicoses, que são as piores patologias mentais, e da psiquiatria, e mostrando que a causa está lá atrás. Lá tem informações que estão armazenadas no seu perispírito e essas informações estão armazenadas lá por causa do passado espiritual das pessoas. Seria o que o André Luiz mesmo usou o termo de corpo causal, está lá armazenado, e esse armazenamento teria que vir agora à tona, precisa. Então, a reencarnação é um processo de liberação dessa mazela que está armazenada lá atrás. São coisas do inconsciente passado, arcaico, como o Jorge André costumava dizer, que precisava ser eliminado. Agora ele vai visitar com o André doentes alienados mentais, só que no mundo espiritual. Ele já tinha feito visitas ainda lá na cidade do Nosso Lar, que é uma cidade espiritual aqui próxima à Terra, mas tem o compartimento lá que ficam os doentes, e muitos ainda no estado semicomatoso, dizendo coisas que aparentemente não têm lógica, mas ele já tinha aprendido ali. Ele viu na região do umbral, que ele mesmo vivenciou, pessoas apresentando alienações, mas agora ele ia visitar regiões das trevas, lá bem infernais, lá dentro da Terra. E aí tem muito mais distúrbios do que isso, porque para ficar ali, normalmente, nessas regiões das trevas mesmo, infernais, o espírito cometeu alguns abusos imensos, imensos. E ele precisa se equilibrar, entender isso para a sua melhora. É um trabalho, às vezes, de tempos, às vezes de anos. Tem casos que, às vezes, milênios custa essa melhora espiritual pelo transtorno que ele fez. Ele contou, e eu falei numa do próprio avô dele, que ele viu na região lá, o Cláudio, o avô dele, que estava com um grupo de espíritos ali numa região pantanosa, era lama, quilômetros e quilômetros de lamas, e eles pegando aquelas lamas e achando que era ouro. E um dizia para o outro: mas aqui é uma fortuna incalculável, nós nem temos nem ideia calcular essa fortuna, tanto ouro assim, e, e nós já somos ricos, já somos milionários, agora pegamos isto. E um dizia para o outro: tem que ter cuidado para os ladrões não roubarem isso, e cercando e ficando, pegando na lama, achando que é ouro. A própria Cipriana vai dizer para o André, lá nessa região, que o avô dele já tinha 40 anos que estava ali, pegando aquela lama, achando que era ouro. Você veja, ele vai estudar vários distúrbios de pessoas que estão com problema por causa de dinheiro, que é um dos motivos de grandes desequilíbrios, pessoas, às vezes, desequilibradas porque tomou o caminho dos suicídios, pessoas desequilibradas porque abortou
milhares de pessoas, pessoas desequilibradas por distúrbio mais variado na esfera do sexo, na esfera do poder, da fama, que desequilibra. Então ele vê essa alienação mental, esse estado psicótico, não está só nos encarnados, também existe desencarnados. Do jeito que tem marginais aqui no mundo encarnado, tem marginais também no mundo desencarnado. E precisa todo o entendimento. E ele faz uma comparação para ele entender os alienados mentais. Alienados mentais quando estava internado na crosta, nos hospitais psiquiátricos, mas também esses alienados mentais que momentaneamente está internado nessas regiões trevosas, que é também um lugar de ficar ali preso um tempo, esvaziando uma série de coisas, de mazelas, que está nas vertentes do seu corpo espiritual. E isso precisa ser eliminada. E a André vai fazer um estudo, então, disto, que vai ele depois chamar a atenção que no futuro isso vai ser instalado a psiquiatria iluminada, que aí vai trazer a ideia do espírito, da reencarnação, os ensinamentos profundos que o Cristo nos deixou, e esse estudo detalhadamente sobre a psiquiatria iluminada. Então, esses casos de doentes mentais, alienados mentais, nós vamos falar ainda muito, porque André trouxe centenas de casos para as nossas reflexões. Então, precisa entender isto. Então, existe psicopatias lá do outro lado, e às vezes de difícil recuperação. A recuperação, além da ajuda que sempre todos recebem, porque a mão de Deus não abandona nenhum dos seus filhos, temos ainda que ter muito esforço de cada um. E para melhorar esse desequilíbrio, só indo na direção do amor, que Jesus aponta como a solução profunda para todos os males do nosso espírito. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro, para que pudermos entender e compreender que esse problema está na base, lá no espírito, e há necessidade urgente de ser discutido o espírito para o mundo acadêmico hoje em dia. Próximo encontro nosso.